Se a pessoa chega no teu perfil e vê que a tua bio é igual a outras 10 que ela já viu, por que ela vai querer te seguir? Os grandes nomes do mercado são grandes porque eles têm algo de diferente. E para a pessoa olhar para o teu perfil e pensar, pera, tem algo diferente aqui, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais sobre essa pessoa, a tua bio não pode ser igual. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para ser como um guia completo para tu ter uma bio diferente dos iguais. Para isso, vou te mostrar aqui alguns pontos com exemplos práticos para tu já ir pensando aí na tua bio e no final desse vídeo já ter uma visão completamente diferente de como deve ser a tua comunicação lá na bio. O primeiro passo é o seguinte: uma seguidora uma vez me mandou na caixa de pergunta que eu abri nos stories pedindo para eu analisar a bio dela. Fiquei curiosa, fui ver o que estava acontecendo. E quando eu vi a bio dela, eu pensei, aqui tem um grande exemplo de erros que as pessoas cometem tentando ser diferente. E eu trouxe esse aqui como primeiro ponto para a gente já eliminar esse erro de cara, que é o seguinte: a bio dela era assim, ó, transformando momentos especiais em presentes memoráveis através de cesta de café da manhã. Foz do Iguaçu, faça o seu pedido. A parte de ter a cidade é boa, porque a pessoa que está chegando ali no perfil já entende se é lá na cidade dela ou não. Isso vale a pena. Fazer aqui uma chamada de ação também é importante ter. O problema tava mesmo aqui nessa primeira frase, porque não sei pra ti, mas pra mim, por exemplo, eu demorei a entender que no final das contas ela queria me vender uma boa cesta de café da manhã. Parece que aqui tava querendo enfeitar demais para ser diferente e tava acabando deixando um ruído na comunicação. Não tava fácil de entender. E eu fiquei parando para pensar. Ela fala que transforma momentos especiais em presentes memoráveis. Não seria, no caso, para um momento especial, ela tem um presente memorável, que é a cesta de café da manhã? Então, olha só como tentar deixar diferente às vezes acaba só confundindo. Quando a gente ignora esse primeiro ponto que eu quero que tu anote e que tu lembre, que é o seguinte: é preciso ter clareza. Nunca, jamais a clareza deve ser soterrada pelo desejo de querer se diferenciar. A clareza sempre está acima da diferenciação. Às vezes, o maior diferencial é ser claro, tá? Então isso é importante. A gente sabendo essa questão da clareza, olha como que ficou a bio. Cesta de café da manhã para dias especiais. Claro, rápido de entender o que ela faz. E daí eu continuei. 3 tipos de tamanho, 3 diferentes estilos. Coloquei a cidade e então faço seu pedido. E aqui, esse 3 tipos de tamanho, 3 diferentes estilos, é justamente para gerar curiosidade na pessoa que chegou no perfil para se perguntar, pera, quais que são os tamanhos, será que ela tem ali de cesta de café da manhã? Será que é o tamanho que eu tô querendo, que cabe dentro do meu orçamento? Que estilos diferentes são esses? Será que tem o estilo da pessoa que eu quero presentear? Acaba gerando uma curiosidade para saber mais sobre o trabalho que está sendo oferecido aqui nesse perfil. E outra, que também vale a pena tu anotar. Nesse caso aqui, ó, 3 tipos de tamanho, 3 diferentes estilos. Não deu na bio para explicar quais que são todos os tamanhos, quais que são os estilos, e tá tudo bem. Quando não der para colocar na bio, tu coloca no destaque. E isso que vale tu anotar. Tu não precisa dizer tudo na bio se tiver dito e completando lá no destaque, tá bom? Ponto 2. Tem algumas palavras que eu gosto de evitar na bio, justamente porque ela acaba trazendo ruído para tua comunicação. E são 4 palavras que eu evito. A primeira delas é a palavra ajuda. Porque quando tu coloca lá, ajudo você a emagrecer, ajudo você a ter o corpo dos seus sonhos. Quando tu tá dizendo que tu tá ajudando, será que não transmite, querendo ou não, uma mensagem de que tu tá fazendo as coisas ali de forma gratuita? Porque a pessoa, quando chega pra ti e pergunta, quer uma ajuda? Tu não espera que no final disso ela fale, ah, não, mas eu estou aqui cobrando uma taxa de tal valor pra te ajudar. Como essa palavra vem carregada desse significado de literalmente ajudar sem querer nada em troca, eu prefiro evitar de colocar na bio quando a intenção é vender e oferecer um serviço. E, ao invés de colocar ajudar, tu pode colocar faço, oriento, entrego, direciono. Essas 4 palavras substituem perfeitamente a palavra ajuda. Se já tem a palavra ajuda aí na tua bio, já sabe que pode fazer essa alteração. As outras 3 palavras que eu evito são a palavra dica, porque, mais uma vez, quem tá dando diquinha ali no Instagram atrai as pessoas que só querem dica. E pronto, muitas das vezes não estão minimamente interessados em virar cliente. Para não atrair esse tipo de pessoas, eu prefiro não usar. Outra palavra é a palavra fórmula, porque a maioria dos nichos, essa
palavra já está associada a uma coisa pejorativa. Ah, Sandy, mas no nome do que eu ofereço tem forma. Tudo bem, mas tu não precisa colocar essa palavra na bio. Eu evitaria nesse primeiro momento. Agora, quando a pessoa já está dentro do teu perfil, que tu já começa a conversar com ela e tu entende que a fórmula é por uma questão de praticidade, aí fica tranquilo tu explicar o teu produto. Na bio, eu evitaria. E agora uma outra que eu não vejo sentido algum de existir na bio é que a pessoa que coloca casada com. Gente, ninguém quer saber com quem é casado ou não. Tu tá ali pra oferecer e vender, tu não precisa botar o casada com, tá? O ponto 3 é a primeira linha da tua bio é exclusivamente para deixar claro o que tu vai fazer pelo cliente. É o cliente que tá no palco. Esse é o ponto 3. A bio a gente constrói pensando no cliente. Por quê? Se ele não sente que vai ganhar alguma coisa ao te seguir, ele não vai seguir. Tu tá vendo esse vídeo aqui porque tu sente que vai ganhar alguma coisa, alguma informação em troca, algo prático para tu fazer. Tu não tá aqui porque acha que eu sou legal. Vai muito além disso. Na tua bio, isso também vale como regra. Primeira linha, o que tu vai fazer pelo cliente? Segunda linha, por que ele deve te ouvir? E aqui nessa segunda linha, a gente vai para o quarto ponto, que é o seguinte. Nessa segunda linha, que é justamente falar por que a pessoa deve te ouvir, é normal até tu ver aquelas bios que vão no sentido de mais de 1.000 alunas, mais de 348 clientes, não sei quantos faturados, que é, querendo ou não, uma forma de falar, olha, eu tenho resultado, tu pode me ouvir, eu sei do que eu tô falando. Essa frase não tem tanto problema se a gente pensar que ela cumpre o papel dela. Só que como o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar como tu vai se diferenciar, eu recomendo tu olhar para essa frase e pensar como que eu posso fazer diferente. E eu vou te mostrar aqui justamente como é que tu pode falar para a pessoa que ela pode te ouvir sem fazer igual essas frases que está todo mundo fazendo. Para isso trouxe alguns exemplos. Nesse caso eu imaginei que fosse um personal trainer. A primeira linha, faço você emagrecer. O que tu vai fazer pelo cliente. Segunda linha é por que ela deve te ouvir. Juntas minhas alunas já eliminaram mais de 834 quilos. Chame aqui, que é a chamada de ação, né? Se tu reparar nesse juntas minhas alunas já eliminaram mais de 834 quilos, o que eu fiz? Eu pensei, qual que é a transformação final que esse serviço oferece para os clientes? Nesse caso aqui, é o emagrecimento, as pessoas vão perder gordura. Aí eu pensei, quanto será que todas as clientes juntas já perderam? Vamos fazer uma conta, soma tudo, vamos colocar aqui na bio. Para falar algo diferente, para mostrar um outro ângulo, sabe? E é isso que faz com que o teu marketing fique interessante, porque a pessoa vê de uma forma que ela nunca viu. E aqui eu tô te dando esses exemplos para tu pensar justamente isso. Na transformação final que eu entrego para o meu cliente, como que eu posso quantificar isso, metrificar isso, explorar, falar de uma forma que meus concorrentes ainda não estão falando? Outro exemplo, nesse caso aqui eu imaginei como se fosse uma design de interiores. A primeira linha é o que tu faz pela pessoa, tá direto aqui, ó. Faço você ter uma casa aconchegante. Segunda linha, das 45 casas que decorei, todas me indicaram para amigos. E a última linha, fale aqui comigo. Olha só, ela poderia ter colocado 45 casas decoradas e ficaria igual a todo mundo. Só que, se nesse caso aqui, ela percebeu que todos os clientes que ela decorou indicaram ela para as outras pessoas, isso vira um grande diferencial. Porque quando tu lê essa frase, o que tu pensa? Essa pessoa deve ser boa. Se os clientes estão recomendando, ela deve ser muito boa. Eu vou acompanhar ela aqui, ela deve ter algo diferente para me dizer. E, mais uma vez, tu pode pensar, o que acontece aí dentro do teu mercado que é diferente, que tu podes trazer para a bio. Não acredita nessa história de que a tua bio precisa ser igual a de todo mundo. Isso foi alguém que te contou e tu acreditou. E eu tô aqui para te falar, não precisa ser igual a de todo mundo. Tu pode sim mostrar, dar um molho, dar uma pitada do teu negócio nessa bio. Por isso, esse quarto ponto foi o que tem diferente do teu negócio que tu pode trazer para tua bio. Ponto 5, que a gente vai usar aqui para deixar a tua bio diferente. Eu trouxe um outro exemplo porque tem muita gente que comete esse erro também. Na hora de falar do que faz, acaba focando muito mais numa descrição do que faz do que falar sobre o benefício daquilo que tu está fazendo. Lembra que é sobre o que o cliente vai ganhar? O cliente ele não está preocupado em que tu descreva o teu serviço. Ele quer saber com que o teu serviço vai fazer com que ele se sinta melhor. A designer não descreveu o que é um serviço de design. Ela falou o resultado final da decoração.
que é a casa aconchegante. Agora, aqui nesse exemplo, olha como que estava essa bio. Desenvolver o cuidado próprio para rejuvenescer e viver mais realizada. A gente consegue sim entender o que está sendo dito aqui, mas a gente precisa gastar um pouco mais de energia mental. E uma coisa que o nosso cliente ele não está afim é gastar essa energia mental. Na verdade, o cérebro humano é programado para poupar energia. Então, toda vez que a gente dificulta a compreensão, a gente dificulta o nosso trabalho também. E nesse caso, nessa bio, que era uma bio real, o grande problema tá em o que ela tá falando ali, tá muito descritivo sobre o que ela faz na terapia dela. E outra, tá tudo muito abstrato. Desenvolver o cuidado próprio para rejuvenescer e viver mais realizada. São conceitos abstratos demais. E anota aí, quanto mais abstrato é a tua comunicação, mais difícil de entender. Quanto mais concreto, mais fácil. Por exemplo, se eu falar pra ti, pensa na mentira. Provavelmente tu não conseguiu realizar uma imagem na tua cabeça. Agora, pensa num morango. Tu conseguiu pensar, né? Porque era mais concreto o morango do que a mentira. E nesse caso aqui, todas essas palavras estão mais pro abstrato do que pro concreto. Às vezes a gente não vai conseguir algo tão concreto como falar de um morango. A gente tem que buscar ao máximo que a pessoa consiga transformar rapidamente o que a gente está falando em algo concreto. Tendo esse conceito em mente, qual que foi a solução que eu propus para essa bio? Foi a seguinte, ó, tu vai mudar tanto que vão perguntar, tu encontrou a fonte da juventude? Ou seja, com essa bio eu deixo claro que no final das contas ela vai rejuvenescer. O como? Não digo, eu vou falar no restante do conteúdo. Aqui eu quero mostrar para ela o que eu vou fazer por ela. E eu aposto, se tu entra num perfil de uma terapeuta e de alguém que fala sobre rejuvenescimento e vê isso, tu vai pensar, pera, tem alguma coisa aqui, mesmo que de primeira pra ti isso gerar, não, deve ser papo furado. Mas tu fica de alguma forma com pulga atrás da orelha para querer saber mais, porque ela foi diferente. Nessa primeira bio aqui, tu não ia dar nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Aqui, eu já pelo menos ganhei a chance de tu me ouvir, de querer saber mais do que está sendo dito aqui nesse perfil. Por isso, esse ponto 5 é fugir do abstrato e focar mais no benefício. Nem sempre tu vai conseguir focar no concreto, então foca no benefício, porque vai ficar mais fácil do cliente entender o que tu tá fazendo por ele. Ponto 6. Aqui é uma parte muito legal. Provavelmente, enquanto tu estiver fazendo a tua bio, tu vai ficar em dúvida de qual foi a frase melhor, a que mais tu gostou, que mais mostrou o que tu quer comunicar. Nessa hora, é um ótimo momento para tu pegar a frase e chamar ela de frase A e a outra frase que tu tá em dúvida chamar de frase B e colocar essas duas frases no teu stories e colocar a tua audiência para participar desse processo. Tu podes literalmente, depois de ver esse vídeo, fazer um stories falando, ó, gente, eu acabei de ver um vídeo sobre mudança e fazer uma bio diferenciada e eu quero mudar a minha bio, porque faz um tempo que eu venho sentindo que a bio não representa o que eu quero comunicar e eu pensei em duas frases e queria a tua opinião. Volta no próximos stories. No próximos stories, tu coloca as duas frases, as três frases que tu estava em dúvida, coloca uma enquete e deixa o povo participar lá. De quebra, ainda tô te mostrando como engajar nos stories, né? Inclusive, se tu não deu um like aqui, já deixa um like nesse vídeo. Mas aí, assim tu já vai ter uma prova de imediato qual a frase que melhor funcionou para tua bio. Legal, né? Esse é o ponto 6, botar os teus seguidores para escolherem junto contigo a melhor bio. Ponto 7. Eu tava analisando o perfil de um outro rapaz que ele prestava serviço para fazer com que professores de educação física tivessem infoprodutos de sucesso. Quando eu olhei a bio dele, era exatamente isso que a bio dizia. Eu entendi. Beleza, ele ensina personagens trainers a terem infoprodutos de sucesso. Entendi. Quando eu olho para o conteúdo dele era sobre execução de exercício. Não era sobre ter um infoproduto de sucesso sendo personal trainer. Então, tinha diferença, tinha uma desconexão entre o que era dito na bio e o que estava no conteúdo. E quando a gente vai fazer uma bio diferente, a gente não pode deixar que seja diferente o que a gente promete na bio e o que a gente entrega no feed. Pelo contrário, a bio ela tem que ter nexo, tem que ter uma continuidade. Se tu vai falar daquele tópico ali, os teus conteúdos têm que estar dentro desse universo. Se ele quer ensinar sobre infoprodutos,
infoproduto, ele não pode ensinar sobre exercícios para fazer, a não ser que fosse exercícios que vão mostrar que o teu infoproduto é bom. Aí ele teria ligado com o que ele promete na bio. Mas a bio e o conteúdo no feed, eles precisam ter nexo, tá bom? E o ponto 8 é, tu vai seguir todos os pontos que eu te mostrei aqui, mas provavelmente tu ainda fique com aquela sensação de que ainda não tá do jeito que tu gostaria. Ainda tem algo para melhorar. E para isso, o que tu vai fazer? Vai fazer nesse momento aqui a melhor bio que tu consegue fazer, colocando a tua audiência para participar, mas também vai ficar em mente de que aquela frase ideal que tu quer colocar na tua bio provavelmente vai vir no momento que tu estiver criando um conteúdo, roteirizando para um Reels, que vai chegar aquela ideia que tu vai ficar, nossa, era isso que eu sempre quis dizer. Por isso, não trava porque tu ainda não tem a bio perfeita. Já modela ela do melhor jeito possível e fica com essa. Na hora certa, a frase que tu tá buscando vai chegar. E vai chegar se tu continuar melhorando a tua comunicação, continuar fazendo conteúdo diferente, porque aí as ideias vão se encaixando. E, inclusive, caso tu também queira se comunicar de forma diferente no conteúdo para que as pessoas, ao verem o teu conteúdo, percebam que tem algo diferente em ti, que tu tá disposto sim a orientar as pessoas da forma certa, eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo que eu te ensino estratégias que tu podes aplicar hoje mesmo para mudar também o teu conteúdo. Vou deixar aqui na descrição. E uma última informação extra. Se tu reparou em todos os exemplos que eu trouxe aqui de bio, no início das linhas eu coloquei um emoji. E tu pode colocar esse emoji também para deixar uma linguagem mais de internet. Só que, mais uma vez, não te prende querendo ter o emoji perfeito. Escolhe ali um emoji que fica legal, que combina contigo e pronto. Foca em o que tu escreve ali na bio, tá? E não se trava por não ter uma bio perfeita. Ela vai vir quando tu continuar trabalhando a tua comunicação, tá certo? E foi muito bom passar esse tempo aqui contigo. Obrigada pela tua presença. E como tu já sabe, bora fazer, vamos vender e venda que segue. Fazia tempo, inclusive, que eu falava isso. Foi bom voltar.